Muito obrigada, Juliana. Primeiro, eu queria, antes de fazer a minha apresentação e os agradecimentos, eu queria, seguindo a onda aí, me descrever, que é uma iniciativa muito importante. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, estou na minha casa, ao fundo a gente vê livros e uns quadros, estou com um vestido de flores vermelhas, de brinco e colar, e também, como todos, quase todas aqui, eu uso óculos. Eu queria agradecer muito o convite da professora Ana Beatriz e parabenizar por esse evento que está maravilhoso, parabenizar a Bia, a Ana Luísa, o grupo todo, né, a todas as pessoas que estão envolvidas. Agradecer aqui a Juliana e a Júlia e as minhas companheiras de mesa que já fizeram apresentações tão brilhantes e tanta coisa importante sobre gênero, né? E levantaram a bola aqui para agora eu poder falar desse aspecto, né? Que são os grupos reflexivos para homens autores de violência. A minha apresentação já está aqui. Bom, então, esse é o título da minha apresentação, Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência contra a Mulher. E foi interessante, porque essa apresentação agora, logo antes da minha, da Edna, né, já falou um pouco desse compromisso dos homens, né, com o enfrentamento da violência contra a mulher, e essa forma, né, essas intervenções com homens autores de violência são uma forma, né, de comprometer os homens com esse enfrentamento. Pode passar. Bom, primeiro fazer um breve panorama do surgimento desses grupos, né, esses grupos, essas intervenções com homens autores de violência no Canadá e nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80, esses grupos vinham em complementação ao trabalho de atendimento e prevenção à violência contra as mulheres, né? Elas eram realizadas por instituições de homens que se diziam pró-feministas, instituições de assistência social e de saúde mental, com uma diversidade de enfoques teóricos, né? Entre os quais a gente destaca dois. O individual, que é um enfoque psicológico, que essas questões de violência, esses comportamentos violentos teriam mais a ver com a história, né, a história individual de cada um, e o sociopolítico, né, o sociopolítico que teria a ver mais com a construção das masculinidades, né, com a construção social e cultural das masculinidades. Pode passar, por favor. No Brasil, na segunda metade da década de 1990, algumas ONGs começaram a trabalhar com homens e jovens as questões de masculinidade, saúde, gênero, equidade, paternidade responsável e também violência. Mas o início foi nessas questões de saúde, e aí foi muito interessante a Edna ter apresentado logo antes, porque o Instituto Papai, o Promundo, né, e o grupo de universidade também, como é o GEMA, então, são grupos importantes na origem desses trabalhos com homens. Mais especificamente, em relação ao trabalho com a violência, com as questões de violência, tinham os grupos nos juizados especiais criminais, né, antes da Lei Maria da Penha, que eram grupos com iniciativas de ONGs, também aqui no Rio de Janeiro era o Instituto NOUS, que fazia esse trabalho em grupos, mas eram trabalhos pontuais e isolados. E com a Lei Maria da Penha, então, em 2006, esses grupos passaram a fazer parte, assim, foram institucionalizados e passaram a fazer parte das possibilidades de intervenção nas questões de violência contra as mulheres. Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, a Lei Maria da Penha tem 2 artigos que tratam disso na origem, né? Depois a gente vai ver que, atualmente, o artigo 22, que é o que trata das medidas protetivas, também fala nisso. Mas, na origem, o artigo 35, que diz que a União, Distrito Federal, Estados e municípios podem criar uma série de serviços, né? Os centros integrados, casas-abrigo, delegacias, etc., e
centros de educação e de reabilitação para os agressores. É assim mesmo que está na lei, né? Com esse nome, não tinha nada de grupo reflexivo e nada de autor de violência, era agressores, era assim mesmo como estava na lei. Pode passar. E também o artigo 45. O artigo 45 altera o artigo 152 da Lei de Execução Penal, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 152 dizia que poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos, palestras ou atribuídas atividades educativas. E o artigo 45 da Lei Maria da Penha colocou esse parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Ou seja, abre uma brecha, uma possibilidade do juiz suspender essa pena privativa de liberdade e encaminhar para esses programas que até então ninguém sabia muito o que era. Programa de recuperação e reeducação. Pode passar. Imediatamente, a Lei Maria da Penha, com essa questão do atendimento aos homens autores de violência, gerou uma série de tensões e disputas, né? Por um lado, setores dos movimentos feministas e outros setores que eram contra, e, por outro lado, os que eram a favor, as pessoas que eram a favor de uma visão menos punitivista e de um olhar mais amplo sobre a questão da violência. Então, por um lado, se duvidava da eficácia desses grupos, né, desses trabalhos com homens autores de violência, que até então nem eram considerados ainda a questão específica dos grupos. Se dizia que haveria o risco de um desvio de atenção e de recursos que seriam para mulheres, né, para a proteção das mulheres, e isso seria desviado para o atendimento aos homens, né, para essas intervenções com homens. Se questionava também se isso não teria consequências para a segurança das mulheres, porque esses agressores estariam soltos, não estariam presos, então que as mulheres poderiam estar em risco, e também se falava da sensação de impunidade que esses homens teriam e que essas mulheres teriam também, né? De que não valeu nada ter denunciado porque esses homens estariam impunes. Por outro lado, quem defendia esse tipo de trabalho falava de uma visão reducionista, de uma visão que vitimava muito as mulheres, vitimizava as mulheres, alegava que prisão não resolve e que o homem não vai deixar de ser machista pela atuação do poder judiciário. E uma figura que ilustra bem essa tensão, pode passar, é essa figura que é o desenho de uma criança, que é muito utilizado, todo mundo aqui já deve ter visto, muito utilizado em folhetos e encartes e cartazes no Dia Internacional da Mulher e em novembro, nos 16 dias de ativismo, que fala quem bate na mulher machuca a família inteira e retrata o papai como um monstro. E a gente vê, todo mundo está chorando, né? A mamãe está chorando, a pessoa o menino que fez o desenho está chorando, a irmãzinha está chorando, e o papai não está chorando, ele é um monstro, ele tem dentes pontiagudos, né? Ele está com uma arma na mão, então ele não tem sentimentos, ele não pode falar, ele não sabe falar, monstros não sabem falar, né? Monstros não podem refletir, não podem mudar, monstros precisam ser enjaulados. Então, esse desenho realmente ilustra bem essa tensão e essa discussão, né? Esse debate entre as pessoas que são a favor e quem é contra. E, naquele momento, estava muito forte essa tensão e essa disputa. Pode passar, por favor. Aqui são algumas ilustrações de algumas coisas na época, né? Teve aquela música da Alcione, que a Alcione cantava, né? Dizendo que vai se arrepender, que vai dar com a cara na mão da Maria da Penha.
e aqui umas piadinhas, a Maria da Penha em cordel, assim, para ilustrar como que foi realmente muito propagada e muito falada e muito discutida. Aqui, olha, consequências desastrosas da Lei Maria da Penha, aí ilustram, representam a Maria da Penha como essa senhora aqui com um rolo de pastel, né, que vai bater no homem, como se a Lei Maria da Penha fosse uma vingança, né? Pode passar. Aqui também é uma ilustração, né? O Cravo brigou com a Rosa, aquela musiquinha infantil, aí a Rosa chamou a polícia e o Cravo foi para a cadeia, né? É a Lei Maria da Penha, meu irmão. Pode passar. E aqui também o que saiu, só para ilustrar, o que saiu em revistas e jornais, era assim, machões de castigo. Era essa imagem estereotipada que se tinha, né, sobre a Lei Maria da Penha e essa questão específica da intervenção com homens. Pode passar. Bom, aí, em 2011, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República publicou o resultado de uma discussão, de um workshop realizado em 2008, que reuniu sociedade civil, serviços governamentais, autoridades, especialistas no assunto e tal, para discutir diretrizes gerais de serviços de responsabilização e educação do agressor. Porque, como eu disse, na Lei Maria da Penha chamava de agressor e dizia que eram centros de reeducação e de ressocialização, e em cada momento da lei tinha uma linguagem e não dizia o que era para fazer direito. Então, em linhas gerais, o que ficou determinado era isso. Se chamava serviço, não centro nem programa, de responsabilização e educação, que substitui recuperação, reabilitação e reeducação, com o objetivo de promover atividades pedagógicas e educativas, assim como acompanhamento das penas e das decisões proferidas pelo juízo competente no que tange aos agressores, conforme previsto na Lei Maria da Penha e na Lei de Execução Penal. Numa perspectiva feminista, ou seja, nada de patologizar, não, porque ele é maluco, não, porque ele é nervoso, não, porque a mãe morreu quando ele era criança, nada disso, né? Uma perspectiva feminista e que tem a compreensão da violência de gênero como violação dos direitos humanos das mulheres. Pode passar, por favor. Ainda, um caráter obrigatório e pedagógico, obrigatório, era determinação judicial, e não um caráter assistencial ou de tratamento, seja psicológico, social ou jurídico. O encaminhamento para a rede, para programas de recuperação, atendimento psicológico, serviço de saúde mental, nos casos em que isso fosse identificado. E apenas para homens processados, apenados ou não, né? E continuava chamando de agressor. O serviço deve compor a rede e contribuir para a desconstrução de estereótipos de gênero, construção de novas masculinidades, de atividades preventivas com professores em escolas, realização de campanhas, etc. Então, eu trago isso, é muito importante, porque é a primeira e talvez a única vez que num documento oficial da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República se fala de masculinidade, se fala de desconstrução e construção de novas masculinidades, de questionamento de masculinidade hegemônica, e isso realmente é muito importante. Pode passar, por favor. Ainda algumas orientações, né? Fornecimento de informações ao juízo competente através de relatórios para atualizar permanentemente o banco de dados, fala de avaliação e monitoramento como parte integrante da intervenção, e a gente vai ver um pouco mais adiante que isso é uma das coisas que não acontece, e a formação continuada da equipe que coordena, né, essas intervenções nos temas de direitos humanos, relações de gênero, masculinidade, violência, numa abordagem feminista, e isso insistem nisso, e isso tem sido muito importante. Pode passar, por favor. O vínculo institucional em tribunais de justiça ou no executivo estadual, e aí
sob nenhuma hipótese nos serviços de atendimento à mulher. E, com certeza, nessas diretrizes, o que a SPM quis muito garantir foi que não se misturasse, né, a questão das intervenções com os homens e do atendimento e proteção às mulheres. E, então, que os centros integrados de atendimento à mulher, as delegacias de mulheres, e todos esses serviços continuassem sendo da rede para atendimento às mulheres. Né? Pode passar. Pode passar, por favor. E aqui, só para ilustrar, eu sei que tem gente de outros estados e deve ser diferente em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro foi muito importante um workshop que teve em 2012 da coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Poder Judiciário, um workshop que tinha como objetivo padronizar esses grupos reflexivos que estavam sendo implementados, né? Então, o nome passa a ser Grupo Reflexivo de Autores em Situação de Violência Doméstica e Familiar, né? Então, deixa de ser chamado agressor e passa a ser chamado autor de violência. E eu trouxe só um dos aspectos, não tenho certeza se nos outros slides tem alguns, mas eu acho que eu só quis trazer esse aspecto importante de uma entrevista inicial com contraindicação para o grupo de abusador sexual, dependente químico, quem tem transtornos psiquiátricos e autor de crimes dolosos contra a vida. Na realidade, alguns desses, autor de crimes dolosos contra a vida não poderia ter mesmo, porque é só para quem é primário, né, e que não foi autor de crimes dolosos contra a vida na própria lei, né? Você não pode suspender a pena privativa de liberdade nesses casos de crimes dolosos contra a vida. Então, obviamente, essas pessoas não poderiam participar do grupo, mas essa questão do dependente químico e dos transtornos psiquiátricos é muito importante, e nessa entrevista inicial, então, as coordenadoras dos grupos procuram identificar, né, se tem alguma questão assim que precise ser encaminhada para outra instituição para o tratamento, né, e se eles têm possibilidades de atuar no grupo. Pode passar. Bom, sim, na CEGEM também tem essa questão da avaliação final, né, que nessa sistematização que eles fizeram de como deveriam ser os grupos, deveria ter um formulário para aplicação no último dia do grupo e reaplicação em 90 dias para avaliar quantitativamente, qualitativamente a adesão dos participantes ao grupo e a ocorrência de mudanças de atitude. E isso não tem sido feito nos grupos que foram pesquisados, né? Pode passar. Aqui eu trago que o país atualmente tem 312 grupos de reeducação de autores de violência. Isso foi uma notícia que saiu há uns 10 dias no Jornal Estado de São Paulo, e diz respeito a uma pesquisa muito grande, muito extensa, de mapeamento desses grupos, né? Um dos autores é o professor Adriano Beiras, da UFSC, e no final, no último slide, eu vou dar todas as referências de tudo isso, e essa pesquisa, esse mapeamento é muito interessante. Eu destaquei algumas coisas, poucas aqui, depois vocês podem dar uma olhada. É uma pesquisa extensa, mas eu trouxe aqui para mostrar, primeiro, assim, de como isso se ampliou, e segundo, essa questão da avaliação, né, que é um dos pontos que nas conclusões eles ressaltam, é que esses grupos não têm avaliação, né? E na pesquisa que eu fiz para o meu doutorado, que eu acho que é o próximo slide, pode passar para eu ver se por favor. Na pesquisa que eu fiz para o meu doutorado, eu verifiquei também que não existe, né? Bom, a pesquisa chamava Grupos Reflexivos para Autores de Violência contra a Mulher. Isso funciona, né? Porque é a pergunta que se faz em qualquer lugar que você fale sobre esses grupos, a primeira coisa que pergunta, mas isso funciona, né? E isso diz respeito a uma total ausência de avaliação dessas práticas, né? E isso também o professor Adriano Beiras, nesse mapeamento grande, ele percebeu que nesses 312
grupos, também não tinha uma avaliação. Nessa pesquisa, eu fiz, antes de fazer entrevistas com as coordenadoras dos grupos aqui no primeiro juizado da violência doméstica na comarca da capital, no Rio de Janeiro, e com os homens participantes dos grupos, eu fiz um levantamento também de teses e dissertações sobre esse tema, e também estava lá identificado que não existe avaliação, né? No máximo, os coordenadores dizem, não, a gente tem certeza de que a gente percebe que funcionou, enfim, tem algumas dicas, né? Tem algumas observações de que funciona de alguma forma o grupo, a gente vai falar um pouquinho disso, mas não tem uma avaliação sistematizada e com dados, né? E fica muito em cima de não ter reincidência. Obviamente, não ter reincidência é muito importante, mas não é a única forma de se medir o sucesso de uma iniciativa. Então, esse foi... volta um pouquinho, por favor. Esse era o título da minha tese, e a minha orientadora foi a professora Hebe Senhorini Gonçalves, no programa de pós-graduação em Psicologia da UFRJ, e eu defendi em 2018. Nesse último slide, onde eu boto as referências, está também um artigo da tese que está numa revista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Bom, a apresentação dos resultados, né? Vocês podem ver, quem se interessar pode ver no artigo. Eu aqui, por conta do tempo, só coloquei a avaliação, tá? A tentativa de resposta de afinal isso funciona. Bom, então, as respostas dos homens, né, que me indicam mais ou menos se funciona ou não funciona. Nas entrevistas, ao final dos 8 encontros, então, rapidamente, aqui no modelo do Rio de Janeiro, não sei como é que está nesse momento, isso era em 2018, eram 8 encontros, entre 10 e 12 participantes, homens, né? E quem fosse até o final dos 8 encontros, então tinha o processo extinto, né? Bom, mudanças pós-grupo, né? A percepção da mudança de comportamento pelo próprio, né? Pelo próprio autor de violência, pela suposta vítima, é assim que eles chamam, né? No formulário lá, e pelos filhos e familiares. Aí eu trouxe uma avaliação, a autoavaliação, né, desse Cláudio. Os nomes não são verdadeiros, mas era um que a gente chamava de o garoto propaganda dos grupos reflexivos, vocês vão ver daqui a pouco. Ele diz que ele está mais calmo e mais atencioso com a família. Essas respostas eu tirei de um formulário que a equipe de coordenadoras dos grupos entrega no último dia para uma autoavaliação, tá? Ele diz que ele está mais calmo e mais atencioso com a família. E também, melhor agora, né? Eu botei 2 falas de 2 outros homens que diziam também que estavam melhor agora, né? Todo mundo bem, tudo tranquilo, nós não moramos mais juntos, eu tenho a minha vida, ela tem a dela. Eu agora estou em outro relacionamento há 4 anos, sem nenhum problema. Então, isso é uma questão também, porque a maior parte dos homens não está mais com a mulher que denunciou, né, que fez a denúncia, então, porque é muito tempo que demora entre a agressão e a denúncia, e até eles chegarem nos grupos, tem um tempo de 7 ou 8 anos, né, por conta de todo o processo, toda a demora. Pode passar. E aí eu entrevistei alguns homens 6 meses depois, né? O Cláudio, aquele nosso garoto propaganda, que dizia que estava melhor, ele diz assim, 6 meses depois, ele diz que lembra do grupo e das psicólogas todos os dias. Psicólogas, eles chamavam todo mundo de psicóloga. Era uma assistente social, uma psicóloga, mas para ele todo mundo era psicóloga. Para todos eles. Eu lembro das psicólogas todos os dias, e ele diz que consegue superar momentos difíceis, lembrando do que aconteceu no grupo. E ele diz que deu uma entrevista para a Globo News e diz que o grupo foi muito bom, que resolve mesmo o problema, que as psicólogas são nota 10 e que até o sexo melhorou.
E o Sérgio é um outro participante do mesmo grupo e que eu trouxe né, numa comparação assim, né? Porque o Sérgio ele não lembra de nada, nem da entrevista que a gente tinha feito 6 meses antes, e nem do grupo, não lembra de nada. Ele fala, quando a gente pergunta, como é que é, o que ficou para você do grupo, ele, depois que a gente diz, aquele grupo que a juíza mandou você ir, depois que eu e os estagiários, a gente falava assim, explicava para ele do que a gente estava falando, ele dizia, aí eu fui, tá, lembrei, eu largava daqui, eu saía daqui, ia correndo para ir lá, a gente foi no estacionamento onde ele trabalhava, né? Saí daqui correndo para ir lá, mas depois que isso acabou, eu nunca mais voltei. Ou seja, né, o grupo tem efeitos diferentes para homens diferentes. Pode passar, por favor. Para as conclusões, que eu chamei de conclusões em movimento, né? Se funcionar significa parar de bater, a gente percebe que sim, existe uma conscientização e uma mudança de comportamento, né? Os atos violentos deixam de ser automáticos e naturalizados na resolução de conflitos. Aí tem essas 3 frases, né? Aprendi que a gente tem que pensar, parar e pensar. O outro diz, a gente vai aprendendo que por causa de uma palavra mais forte, um empurrão, essas coisas, a gente ganha um processo. E o outro diz, a Lei Maria da Penha veio para assustar os homens. Ou seja, eles mudaram o comportamento, né? E interrompeu, né? Os grupos funcionaram para interromper a violência. Pode passar. Pode passar, por favor. Agora, se funcionar é uma responsabilização, aí já é uma outra discussão, porque não tem uma definição do conceito, né, na literatura, não tem indicadores nítidos do que seria, né, essa responsabilização. Então, tem essa frase do Cláudio, que é o nosso garoto propaganda, que ele conta que num dia no grupo estava todo mundo disse, mas eu não bati, mas eu não fiz, foi ela que provocou, e ele disse, cara, vamos assumir o que a gente fez, a gente está errado e tal. E a gente considerou que isso era o mais próximo do que é uma responsabilização. Então, uma conclusão de que homens autores de violência não formam uma coletividade homogênea e os efeitos não são os mesmos para todos. Pode passar. Bom, algumas sugestões, né? Aqui possa ser feito acompanhamento e avaliação com uma frequência, um compromisso com os homens quando eles acabam o grupo, escuta e acompanhamento às mulheres pela Defensoria da Vítima e tenham informações para contato, aperfeiçoamento da aplicação da lei, diminuindo o tempo entre o fato e a participação no grupo, que, como eu disse, naquele tempo chegava a ser de 7, 8 anos, e que possa ser o grupo também para medida protetiva ou recomendação, né? Atualmente, por uma lei que modificou a Lei Maria da Penha, a partir de abril de 2020, o artigo 22, que trata das medidas protetivas, incluiu a obrigação de participar de grupo reflexivo entre as medidas protetivas. Isso significa que, num momento muito anterior, esses homens têm a chance de participar desse grupo. Pode passar. As sugestões que o grupo seja integrado com outras ações de enfrentamento à violência contra a mulher, que o artigo 8º da Lei Maria da Penha tenha maior atenção, que fala de políticas públicas não repressivas, de pesquisas, campanhas, ações em escolas, e que os grupos possam ser antes, fora do sistema de justiça, principalmente que o fim da violência seja apenas um ponto de partida. E aí, pode passar, eu trago essa imagem, né, de um projeto que é muito interessante, que é o projeto Maria da Penha Vai à Escola, né, que, assim, trago para mostrar como que essa abordagem de homem de verdade não bate em mulher, para começar, o que é homem de verdade, né? E o que que simplesmente não bater em mulher não é tudo, né? É claro que é muito importante que não se bata em mulher, mas isso é o básico, né? O mínimo, né? E aí a gente vê atores bonitos, famosos, falando que homem de verdade não bate em mulher, crianças em escolas, né? Falando homem de verdade não bate em mulher.
Então, aprendem que não pode bater, assim como esses homens, né, que participaram desses grupos, e como isso é limitado, né? E que a sugestão, então, da minha pesquisa é que isso possa ser ampliado a partir da interrupção da violência. E aí, no próximo slide, eu mostro, é o último slide, eu mostro uma coisa que eu pensei, né, num projeto Maria da Penha vai à escola e Raíssa vai a Tóquio, assim eu chamei esse projeto, que é que nas escolas as crianças, além de aprender sobre a Lei Maria da Penha, que não pode bater, etc., que aprendam também que as meninas podem, como a Raíssa, essa menina maravilhosa que foi a Tóquio e ganhou medalha num esporte que é recentemente incluído como esporte olímpico, e é um esporte tradicionalmente masculino, e ela é uma menina, né? E outras mulheres, está aqui a Marta, a Rebeca, enfim, que elas podem ocupar o espaço que elas quiserem, né? E que os meninos também podem. Aqui no meio eu coloco meninos dançando, né? Aqui tem um homem também dançando, aqui à direita, à esquerda tem aquele surfista, né? Então, esse slide mostra um movimento, né? E que, a partir da interrupção da violência, que possa haver esse movimento de uma real transformação nas relações de gênero, das relações de desigualdade. Muito obrigada. Pode passar o outro slide, que é o das... Eu não sei como é que a gente pode fazer, vocês de repente fotografam, não sei como é que eu posso enviar eles para vocês, tá? Esse slide, e o último slide, eu já verifiquei que ele ficou vazio, que era o meu agradecimento e o meu e-mail, o meu telefone, infelizmente, não sei o que aconteceu, que eu já vi que ele está vazio. Mas eu agradeço muito a atenção de vocês e quero muito agora escutar vocês e a gente entrar no debate. Muito obrigada.